Isso aí acontece. Hoje é muito mais comum, mas naquela época foi uma novidade, né? Porque chamou todo mundo e teve pessoas que não assumiram como você. E aí eles fizeram uma segunda chamada porque precisavam de pessoas, não tinha outro concurso ainda fechado, então não vai que alguém queira assumir desse concurso que está com validade ainda, porque chamaram todo mundo antes de acabar a validade do concurso. Mas salvo engano, Fábio, se a memória não me afetou de alguma maneira, eu digo isso, viu? Porque eu não conheci o Fábio aqui no nosso podcast. O Fábio, por coincidências da vida aqui, eu conheci na minha preparação para concurso público. Conheci na biblioteca na época. Na época ele estudava para concurso, eu também. A gente se cruzou algumas vezes, várias vezes, melhor dizendo. Mas eu lembro de alguma coisa você ter passado por saúde de justiça também. Então, aí ocorreu o seguinte. Eu tinha sido aprovado no Tribunal de Justiça, mas estava ainda focado na Receita. Eu pensei também no Tribunal no TRF. E aí surgiu o concurso de oficial de justiça. Esse concurso de oficial de justiça não é sempre que acontece, é bem raro. E aí aconteceu um fato interessante. Eu peguei o edital, aliás, uma dica aí, todo concurseiro tem que ficar focado em edital. Saiu o edital de, sei lá, de qualquer coisa, vamos ver se eu me encaixo. Quando eu peguei o edital de oficial de justiça, eu observei o seguinte: era basicamente o mesmo edital do Tribunal de Justiça, porém mais estendida a matéria. Então, por exemplo, direito administrativo era tudo do Tribunal de Justiça, mais uma parte. Direito constitucional, a mesma coisa e mais uma parte. Era só estendida. Aí eu pensei... Só um minuto, Fábio. Só para situar quem está assistindo o podcast e talvez não esteja acostumado com o concurso público. Quando você fala Tribunal de Justiça, você está falando do cargo de escrevente. Isso. Porque o Tribunal de Justiça ele é um só, pessoal. E aí dentro tem vários cargos. Tem o de juiz, o de oficial de justiça, o de escrevente. Então a gente está falando do mesmo tribunal. Tribunal de Justiça de São Paulo. E, inicialmente o Fábio foi aprovado para escrevente. Isso. E depois abriu para o cargo de oficial de justiça. Já é um outro concurso. Mas também do Tribunal de Justiça. Também do Tribunal de Justiça. Então eu vi que era basicamente o mesmo edital, só que estendido. Aí eu pensei, bom, se eu passei no Tribunal de Justiça para escrevente, eu vou testar aqui. Eram 400 vagas, eu fiquei entre os 200, eu fiquei um pouco abaixo da metade. Eram 400 aprovados, eu estava em 196, por aí. Ficou bem, então. Ficou bem. E aí tem um outro detalhe. No caso de oficial de justiça, demorou para chamar. E quando finalmente chegou a minha vez, eu já tinha passado no primeiro concurso bancário, que foi Nossa Caixa. Então eu entrei em 2008 na Nossa Caixa, fiquei até a Nossa Caixa... Virou Banco do Brasil. Mas você passou também em outro banco, passou na Caixa Econômica Federal, né? Passou, mas você assumiu Nossa Caixa. Eu assumi... Vou contar aqui? Não precisa contar os detalhes da Caixa Econômica. São mesmo a ordem cronológica das suas aprovações. Eu entrei também na Caixa Econômica Federal, fiquei um pouco tempo lá. Depois, o próximo concurso, quando eu saí da Caixa Econômica Federal, 1 ano e 8 meses depois, abriu o concurso da Nossa Caixa. Antigamente era a Nossa Caixa aqui em São Paulo. Né? Nossa Caixa. Não existe mais. Não existe mais. E eu fiquei na Nossa Caixa até o Banco do Brasil, o Banco do Brasil encampou. Sim. E a partir daí fiquei... Aí, quando eu já estava no Banco do Brasil, aí eu fui chamado para oficial de justiça. E muita gente disse, mas por que você não foi e tal? Eu fui um desses, na época. Na época eu fui um desses. Mas eu gostava tanto. Olha, a minha passagem no Banco do Brasil foi realmente muito boa. E eu pensei, oficial de justiça é um cargo excelente, viu? Na época, eu acho que a remuneração era 8 mil. Naquela época. É um cargo excelente, mas eu gostava muito do trabalho no banco e eu nunca gostei muito de trabalho de rua. Então eu pensei, não, vou deixar isso para lá e continuei no banco. Porque também, né, Fábio, a gente precisa respeitar a cronologia das coisas. Quando você prestou o concurso para oficial de justiça,
Você não tinha um banco nas suas mãos. Por isso que esse concurso foi interessante no primeiro momento. E quem tá assistindo o podcast fala, pô, mas se ele não queria trabalhar na rua, por que ele fez o concurso público? Porque ele foi um estrategista. Se você parar pra analisar, você prestou concurso pra quê? Pra escrevente. E abriu um concurso logo depois com a matéria idêntica praticamente. Exato. E o concurseiro que assiste o nosso canal já sabe que a gente sempre orienta. Você tem que fazer realmente mais de uma prova, mas não fica se aventurando em provas que as matérias são muito diferentes uma da outra, porque não dá tempo de estudar. Não dá tempo. E aí, o que aconteceu? O Fábio Guzzi aqui passou para escrevente do Tribunal de Justiça, depois abriu para quê? O pessoal de Justiça, que era idêntico, numa fase que você não tinha nada nas mãos. Então, se chamasse o pessoal de Justiça primeiro, você teria ido. Mas quando chamou, foi que você optou por estar no banco porque você se adaptou bem ao banco. Exato, exato. Isso foi muito bom, porque muitas vezes a gente fica apegado a algumas circunstâncias que não são as circunstâncias que nos vão fazer felizes. Por quê? Eu me recordo muito bem que nessa época que você foi chamado para a Justiça, né, como eu disse aqui no podcast, eu conheço o Fábio há alguns anos, a gente se conheceu dentro de uma biblioteca estudando para concurso, a gente tem uma identidade de propósitos, né? E na época, quando chamaram você... Vocês sofreram juntos, né? Sofremos juntos, literalmente. Exato, literalmente. Né? E aí, quando chamaram você na época para ser oficial de justiça, eu lembro que eu tomei suas dores e fiquei indignado. Falei, nossa, mas você vai preferir continuar no banco, que é um regime de CLT, é empregado público, e vai deixar de ficar no Tribunal de Justiça. Num regime de trabalho que, pelo que os colegas que eram oficiais de justiça contavam, era uma questão assim... Não estou falando que o oficial de justiça não trabalha, gente, pelo amor de Deus. Mas o fato de você trabalhar na rua, você não tem... flexibilidade. Você tem uma flexibilidade. Você não tem um ambiente ali, aquela presença do chefe te olhando. Você faz os seus horários. E tinha uma situação de você ter a sua remuneração, mais uma ajuda de custo para você cumprir os mandados na rua. E aí, que essa ajuda de custo... as pessoas consideravam como se fosse salário também, porque a ajuda de custo é para isso. E aí você montava um itinerário que os endereços eram próximos um do outro, então você gastava não tanto assim locomoção. Aí eu enxergava todo esse panorama pessoal de justiça, eu não conseguia entender exatamente como que você ia continuar no banco. Só que aí eu queimei a língua. Por quê? Porque o meu contato com o Fábio permaneceu desde então. E aí eu percebi que ele foi muito feliz no banco. Se tem uma pessoa que foi feliz sendo um bancário, foi ele. Às vezes eu encontro gente aí falando do banco, falando mal do banco, mas o Fábio foi feliz no banco. Ele se identificou com aquilo. Então foi uma decisão acertada. Eu tenho certeza. Eu queimei minha língua, porque ele foi muito mais feliz no banco, eu acho que mais feliz do que ele teria sido pessoal de justiça. Mas serviu pela experiência das aprovações e as preparações. Cada aprovação, tenho certeza que te trouxe uma experiência diferente, né?